Que Deus abençoe todos os irmãos que estão presentes. Já que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, eu preciso mandar aqui uma mensagem para algumas pessoas. Quero mandar aqui um abraço para o Nélio, lá na Bahia, que vai assistir essa mensagem. Fabrício da Bahia, Odson também, mais. Minha irmã Cristiane, de Santa Catarina. O pastor Marcelo da Dama, que é Cremedê, lá em São Paulo. Deus abençoe vocês. Que assim como o Espírito de Deus vai trabalhar aqui entre nós, na igreja da Santa Rosa, em Porto Alegre, posso trabalhar com vocês aí que vão assistir. Esses que eu mandei mensagem, outros que vão acessar depois, e que, quem sabe, depois vão ver ao vivo. Nós vamos fazer uma mensagem hoje, vamos fazer uma reflexão sobre... Tem um tema, mas com esse tema, ele não pode falar o pessoal lá de casa, tá? Esse tema ele tem um personagem que geralmente não se vê muito falar na igreja ou pregar na igreja. Vou dar duas oportunidades desse lado. Qual seria o personagem? O personagem que está na Bíblia. Duas sugestões aqui desse lado. Pode dizer não? Fala, Gabriel. Dois personagens bíblicos que não são assim, muito falados na igreja. Oi? Oséias, mais um. Tá bom. Duas aqui desse lado. Personagem bíblico não é muito falado na igreja, nos cultos. Judas, o outro? Tá bom. Então nós vamos abrir o texto bíblico ali agora e a gente já vai descobrir já no primeiro texto. O primeiro versículo que nós abrimos ali, a gente já vai ver. Gênesis 5:22. Já vai estar lá o nome da pessoa e tem o nome da pessoa, mas é um tema, né? Gênesis 5:22. Vou fazer a oração aqui. Eu quero estar nos detalhes 15h30, 30 aqui na programação da Melhor Idade. Queremos trazer um prato também. Vocês são convidados, quero ver vocês aqui. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos por santa tua presença, reconhecendo que o Senhor é um Deus de amor, graça, poder e misericórdia. Nós vamos abrir a palavra, agora vamos fazer uma reflexão bíblica, pela Bíblia e pelo Espírito de si, queremos ouvir a tua voz. O Senhor prepara a nossa mente por ouvir a tua voz para entender e também nos dá força, coragem para colocar em prática. Nós oramos em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus, que tem poder também. Gênesis 5, versículo 22, qual é que é o personagem então? E andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém, 300 anos gerou filhos e filhas. Gênesis 5, 22. E andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Depois a gente vai ter mais algum texto bíblico. Vamos fazer uma meditação. Vou só pegar a água aqui, que a irmã Gessi bondosamente está trazendo. Agradeço. Jesus abençoe. Vamos deixar aqui, né? Deixa eu ver se é aqui. Isso. Nós lemos ali: andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu quantos anos? 300 anos. Oi? 365 anos. Aqui está falando só 300 anos, né? Vamos lá. Enoque escutou dos lábios de Adão a dolorosa história da queda e a preciosa promessa da condescendente graça de Deus, e oferecer o dom de seu Filho como Redentor do mundo. Olha só que coisa interessante. Enoque ouviu dos lábios de Adão a mensagem da queda, mas a promessa da salvação de Cristo Jesus. Que oportunidade, né? Quantos gostariam de ter ouvido dos lábios de Adão a história aqui? É interessante, né? Sei que a Alice gosta de pesquisar bastante sobre profecia. Enoque creu nela e sobre nela repousou. Nós precisamos ouvir a mensagem de Deus sobre salvação, sobre vida eterna e crer e sobre esta mensagem repousar. Enoque era um homem santo. Quando a Bíblia diz que Enoque era um homem santo, está dizendo o quê? Era uma pessoa separada. Eu e você somos santos também, separados para fins espirituais, para fazer a vontade de Deus. Não santo no sentido de perfeição, de não errar. Aliás, a Bíblia, quando diz sede santos como eu sou santo, ou seja, como Jesus, como Deus,
original de perfeição é crescimento, amadurecimento. Nós temos que crescer, amadurecer, ou seja, a caminhada da escada da santificação. Amém? Servir a Deus com singeleza de coração. Ele servia a Deus com alegria, com obediência. Nós precisamos servir a Deus com alegria, com obediência. E ele compreendeu a corrupção da família humana. Ele compreendeu a corrupção da família humana naquela época. E como é que está a corrupção da família humana hoje? Como é que está às vezes dentro da igreja? Como é que está no meu coração e no teu coração? É para nós avaliarmos com oração. Se separou dos descendentes de Caim, reprovamos por sua grande maldade. Nós não devemos estar em comunhão com o ímpio nos seus pensamentos, nos seus propósitos, nas suas atitudes. Nós temos que ir a eles apenas para, como serve Deus, servir dentro das suas necessidades e falar de Cristo, de salvação vida eterna, mas não ser condescendente com aqueles que eles vivem e fazem. Não se relacionava com eles diariamente, temendo ser afetado por sua infidelidade. Se uma pessoa quer ser um atleta, mas ela vive com pessoas que bebem, que fumam, que usam droga, que só come e fica parado, vai ser atleta? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Seu coração se agitava ao testemunhar diariamente como pisava a autoridade de Deus. Naquela época já estava pisando a autoridade de Deus, a palavra de Deus. E como é que está hoje, gente, no mundo? Como é que está às vezes dentro de algumas igrejas? Estão pisando a autoridade de Deus. Qual foi a decisão dele? Decidiu se separar deles e gastar muito tempo com o quê? Estou perguntando. Com o que Enoque gastava tempo? Oi? Isso, está certo. Decidiu se separar e gastar muito tempo em solidão, a qual se dedicava à reflexão e oração. Nós temos que utilizar mais tempo para o estudo da palavra de Deus, para o estudo do Espírito de Profecia e para a oração. Amém? Amém. Nós precisamos separar mais tempo ao estudo da palavra de Deus e oração. Quantos acham que o seu tempo em oração e estudo da palavra de Deus são pouco? É pouco ainda. Poderia ser melhor, de maior qualidade. A tônica é sobre Enoque, mas é sobre comunhão, sobre oração, ao qual um dos carros-chefes da nossa igreja, né, o Ministério da Mulher, trabalha com isso. E quarta-feira vamos voltar para isso de novo. Ele esperava diante de Deus. Nós precisamos esperar diante de Deus. E para quê? Para poder ouvir a voz de Deus dizendo para nós o quê? Este é o caminho, andai por ele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que ficar. Eu tive uma experiência com Deus na terça-feira passada. Geralmente a gente ora, né? De madrugada, de noite, vocês também, ou quando podem. E ao invés de eu ir orar e conversar com Deus, eu tomei uma decisão diferente. Eu disse: Senhor, eu já vou abrir agora aqui em joelho, na sala. Eu vou ficar em oração para ouvir a tua voz. Será que eu ouvi a voz de Deus ou não? Ouvi. Dentro das suas orações, ou no início, no meio, pare um tempo para ouvir, viu, Gabriel? Você vai ouvir a voz de Deus. O Espírito de Deus vai te direcionar. E direcionou nós numa obra, né, mãe? Que nós precisávamos fazer. Orava para conhecer a sua vontade mais perfeitamente, a fim de cumpri-la. Nós precisamos orar para aprender a conhecer a vontade de Deus e pedir poder para Ele para cumprir. As pessoas não estão querendo conhecer a vontade de Deus e muito menos pedindo poder para cumprir. Como é que Deus se comunicava com Enoque? Deus se comunicava com Enoque mediante seus anjos, dando-lhe instruções divinas. Deus se comunicava com Enoque através de seus anjos. Deus quer se comunicar conosco através da palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito de Profecia, e Deus, o Espírito Santo, falando no nossa mente e no nosso coração. Amém? E os anjos de Deus vão estar ali também. E o que Deus falou para ele? Fez-lhe saber que não suportaria para sempre a rebelião do ser humano, que seu propósito era destruir a raça pecadora, trazendo o que sobre a terra? Um dilúvio. Deus disse para Enoque
que não suportaria para sempre a raça humana, e que ele destruiria a raça humana por meio do dilúvio. E hoje, pela Bíblia, Deus também diz para nós que não vai suportar para sempre a raça humana, e vai trazer a destruição de dia por meio do quê? Do fogo. Do fogo. Aliás, a palavra de Deus fala em 2 banquetes. Aquele banquete que Jesus vai servir nós, com aquela mesa grande de quilômetros e quilômetros, e o banquete das aves. Quando os ímpios estiverem mortos aqui depois da volta de Jesus, Satanás, os anos do mal aqui, e os corpos espalhados ali, e as aves vão comer os corpos daqueles perdidos ali. Este não pode ser o banquete que a gente vai participar. Tem que ser o banquete no céu com Jesus. Quantos querem participar do banquete do céu com Jesus? Amém? Glória a Deus. Deus falou para ele que o ser humano continuou a se tornar mais, ou seja, Enoque, enquanto tinha comunhão com Deus, se tornava mais piedoso enquanto se comunicava com Deus. Se nós nos comunicarmos com Deus pela oração, pelo estudo da palavra de Deus, Ele vai transformar o meu coração, que é mau, o teu coração, por um coração mais amoroso e mais piedoso. O mundo precisa não só ouvir falar de Deus, mas homens e mulheres consagrados, piedosos, amorosos e preocupados com a salvação das pessoas. Amém? Amém. Como é que era a face de Adão? Sua face era radiante como a santa luz. A face de Enoque era radiante como a santa luz. A tua face é minha face. Pelo poder de Jesus, tem refletido a presença de Jesus? O Senhor amava Enoque, porque ele era firme e o seguia. Deus amava Enoque porque ele é firme e o seguia. Então quer dizer que Deus não ama aquele que não é firme e não o segue? Não é essa a explicação. Uma mãe que tem um filho marginal, bandido, assassino, pedófilo, que foi parar na cadeia, a mãe não deixa de amar ele, não deixa de se preocupar com ele, mas ele não traz alegria para o coração da mãe, não traz paz, não traz satisfação, contentamento. E o outro que estuda, trabalha, ali como a Carol, uma enfermeira, como a Luísa, uma médica, traz alegria, paz, prazer, satisfação. Essa é a diferença. Concorda, irmão? Ele ama, se preocupa, só que um traz alegria, satisfação, e o outro tristeza e preocupação. Ele desejava se unir ainda mais estreitamente com Deus. Você deseja ter um laço mais estreito, mais próximo com Deus? Levanta a mão. Para fazer o quê? Temer a Deus, reverenciar a Deus e adorar a Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus para temer, reverenciar e adorar. Tem pessoas que não têm mais o temor de Deus, não temem nem o juízo, nem reverenciam, nem se prostram diante de Deus, e não adoram a Deus. Não adianta adorar a Deus apenas dizendo glória a Deus, aleluia. É com a mente, com o coração, com a vida toda. Deus não permitiu Enoque morrer como os outros homens, mas enviou seus anjos para levá-lo ao céu, sem ver a morte. Enoque não morreu como os outros homens. Não é isso, igreja? Ele foi transladado vivo para o céu, sem passar pela morte. Eu anseio nem passar pela morte, e ser transformado e subir para ver Jesus vivo nas nuvens dos céus. E vocês também? Amém. E nós cremos, né, Emerson? Pelas profecias que nós estamos próximos disso. Então nós temos que pegar, nos consagrar para ter essa experiência de Enoque. Agora nós vamos ver a Bíblia. Abra a Bíblia em Judas. Só tem um capítulo em Judas. E o versículo é 14. Enoque vai ser usado por Deus para fazer uma profecia. E nós vamos ver aí. Judas só tem um capítulo e é o 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Qual é a profecia que foi usada por Deus para fazer aí, gente? Sobre a volta de Jesus. Eu falo volta de Jesus, o que você diz?
Amém? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ô glória, nós iremos com Ele. E como diz o pastor Adilson, fica a dica. Profetizou Enoque o sétimo depois de Adão. Estou repetindo o texto. Quanto a este foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor entre suas santas miríades. O Senhor abriu para Enoque o plano da salvação. Deus mostrou para Enoque o plano da salvação. E para nós já está revelado. Nós temos que mostrar para outras pessoas que não sabem disso. Pelo Espírito de profecia, transportou através das gerações que viveriam depois do dilúvio. Então ele mostrou o plano da salvação e as gerações que viriam depois do dilúvio, até hoje, os nossos dias. Mostrou os grandes eventos relacionados ao segundo advento de Cristo, o fim do mundo. Enoque estava perturbado com respeito a uma situação. Sabe qual é o tema que Enoque estava perturbado, Gabriel? Sobre os mortos. Você se lembra qual é a dúvida que Enoque tinha pelos seus mortos? Alguém já leu, lembra? Vamos lá. Parecia para ele que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente, e que esse era o fim dele. Numa parte estava certo: os ímpios e os justos vão para o pó, mas o fim deles não é o mesmo. Uns vão herdar a vida eterna e salvação, e outros a morte eterna e condenação. Verdade ou não? Então ele tinha essa dúvida. Não podia ver claramente a vida dos justos além da sepultura. Ele não entendia sobre isso. Em visão profética foi instruído com relação ao Filho de Deus que deveria morrer como sacrifício pelo ser humano. Foi-lhe mostrada a vinda de Cristo nas nuvens, acompanhada pelos exércitos celestiais, a fim de receber a vida aos justos mortos e resgatá-los de sua sepultura. Finalmente Deus mostrou para ele, e ele pôde entender sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos justos que descansaram em Jesus. Amém? Há milhares de pessoas que não entendem sobre isso. Eles buscam outras filosofias, e vocês sabem quais são. Eles não entendem. Nós temos que mostrar sobre Jesus, amar eles e mostrar para eles essas verdades também. Ele também viu o estado corrupto do mundo no tempo em que Cristo apareceria pela segunda vez. Na época de Enoque, Deus já mostrou para ele o estado corrupto que viria, estaria o mundo antes da volta de Jesus. E como é que está hoje? É guerra, várias, morte, fome, violência. Quarta-feira as igrejas vazias, domingo as igrejas vazias, poucos fazem trabalho missionário, poucos são fiéis no dízimo na oferta. Mundanismo entrando dentro da igreja, de algumas pessoas na mente. Ele mostrou tudo isso. Haveria uma geração arrogante. Deus mostrou para ele que teria uma geração arrogante. Hoje tem uma geração arrogante no mundo, e às vezes dentro da igreja. E quem sabe eu e você podemos estar no estado de arrogância quando a palavra de Deus, presunçosa, uma pessoa que pessoas que não querem depender de Deus, entregar a Ele, egoísta. Eu faço o que quero, eu faço da minha vida o que eu quero. Às vezes são advertidos pelos servos de Deus e dizem: eu que sei da minha vida, não se mete. Em rebelião contra a lei de Deus. Diz que tem 180 mil pessoas a mais nos presídios. Tem 180 mil pessoas a mais nos presídios. Tem 300 mil marginais procurados pela polícia e soltos pelo mundo. Vocês viram o perigo que a gente anda? E tudo isso por quê? Rebelia contra a lei de Deus. A palavra de Deus: não matará, não adulterará. Se não tivesse roubo, morte, não precisava ter essas cadeias, essas prisões ali, que estão presos em cadeias físicas e presas pelas cadeias de Satanás, ao qual nós temos que orar e pedir libertação. Haveria uma geração arrogante, presunçosa, egoísta e rebelião contra a lei de Deus. Olha as guerras, olha as mortes, negando o único Senhor Deus, o Senhor, nosso Salvador. As pessoas estão negando o único que pode salvar.